Candeias necessita de uma providência urgente do senhor, delegado. Ele esteve me contando que roubaram todo o seu gado. E não tinha ninguém tomando conta? Tinha, mas foram apanhados de surpresa. E os seus homens? Conseguiram ver os ladrões? Não, senhor. Um dos grandes problemas do cinema nacional é a falta de memória que o público tem com os filmes mais antigos. Um exemplo disso são os filmes do Mazzaropi, que fizeram um grande sucesso na época e hoje pouca gente se lembra, tem muita coisa, muito material foi perdido desses filmes, muitas cenas, informações de bastidores foram perdidas. Esse trabalho está sendo recuperado agora, todo esse material está sendo um pouco recuperado com a Cinemagia, que vem relançando os filmes do Mazzaropi, fazendo um excelente trabalho. E para um desses filmes, que é Uma Pistola para Jack, de 69, a gente encontrou o Paulo Pereira. Além dele trabalhar como ator no filme interpretando o delegado, ele também é um roteirista do filme não creditado. Ele nunca foi creditado pelo trabalho no roteiro, mas o roteiro é dele. E também trabalhando na produção. Então a gente vai conversar aqui um pouquinho com ele para ele contar um pouco sobre esse filme pra gente. Por que o seu trabalho no roteiro não foi creditado no filme? Bom, eu até hoje não sei por quê. Um amigo meu, Átila Iório, falou: Paulo, tem uma feita que o Mazzaropi está querendo fazer, deram para ele lá um calhamaço, vamos lá que você entende, vamos conversar com ele, de repente vocês acertam. Aí ele me deu um troço, um roteiro lá que eles faziam sem pé, sem cabeça, mas normalmente você pode notar, toda a fita dele, tá, direção dele, nunca tem quem fez o roteiro, nem nada, porque era ele que fazia tudo. E esse filme, essa fita dele aí, o Pistola para Jack, foi baseado, não tinha nada a ver no início, mas como estava aquele sucesso do famoso Pistola para Django, né, italiano, e ele quis aproveitar o nome para Pistola para Jack e tal. E acabou a gente incluindo uma cena de faroeste, briga de bar, aquela, para justificar a pistola, o nome do filme. Mas normalmente ele não inclui, você pode olhar quase toda a fita dele, muito raras, a não ser aquelas primeiras, que eram da Vera Cruz, você vê o nome do roteirista. Porque ele é que interfere, o cara que maior, o cameraman dele, favorito, era o Pio Zamuni, que vinha como diretor, mas na realidade quem dirigia era ele fazia tudo. Eu me lembro que ele se perguntou qual é o diretor, que eu falei: tem o Ari Fernandes, dirigiu com muito sucesso Vigilante Rodoviário. Aí fomos atrás do Ari e acertou. E foi um filme que, segundo os caras que já trabalhavam com ele em todas as filmes, falou: olha, esse é um dos raros filmes que nós temos uma tabela de trabalho, para você saber o que vai fazer no outro dia. Porque ele faz. Esperto no programa. Você chega, bom, amanhã nós vamos gravar a cena tal, externa tal, local tal. E punha no quadro. Aí com os atores tais e tais. Roupas tais, sabe? Era tudo organizado. Então você sabia um dia antes o que ia fazer amanhã de manhã. E eu, como encarregado, eu na produção, os caras ficavam admirados porque lá na fazenda tinha uma sirene para acordar todo mundo. E a gente ficava jogando um buraquinho, batendo papo no meu camarim, no meu quarto tinha uma cozinhazinha que a gente fazia, que ficava eu, Tony Vieira, já subiu, e lá era a gente jogava, porque a gente tinha liberdade no meu quarto, que depois quis proibir e tal, mas porque ele era muito, muito severo. Ele não gostava de... Você estava numa rodinha, vê o homem, aí sumia todo mundo, ficava todo mundo... Ele controlava tudo ali. Em cima. Tinha lá a separação das mulheres, era uma casa mais distante do estúdio, que a gente apelidou de Solar das Virgens. Mas ali ele tinha sempre uma que ficava de olho para ver quem pulava a janela, aquela jogada toda e tal. E a gente, ele controlava tudo que você possa imaginar. E a tabela de trabalho do Ari ele respeitava. Às vezes ele queria mudar a Ari, não, peraí, mas vamos ver aqui, vamos tentar, se não ficar bom, você... então tá bom. Mas eu acho que durante a filmagem tudo, ele não se opôs nada, a direção do Ari foi muito boa, a gente inventava muita coisa, né? Porque tinha hora que ele... Eu tive uma ideia, vamos então pegava o roteiro, mudava um pouquinho as falas e tal. Conta um pouquinho para mim do seu trabalho como roteirista. O que você pegou e o que você fez? Eu peguei um cara, a história é a seguinte, nem sei de quem que era um monte de papel escrito um punhado de bobagem, não tinha nada, coisa com coisa.
Aí ele falou, olha, a história, a minha filha, que é pobre, e se desenvolve aí uma história dela com um namorado rico e tal. Aí eu bolei aquele negócio, uma festa. Ela trabalhava na casa do poderoso e o Tony era lá do fazendeiro. e o Tony era o filho dele. E aí, durante a festa, não me lembro mais, eu acho que é isso, no porão da casa, ele teve um caso com ela e tal, e nasceu esse menino. Que foi daí foi o segmento da história toda da filha dele com o garoto que o avô, não me lembro mais, mas o avô não reconheceu, não queria reconhecer e tal, né? É aquela briga toda. Mas daí nós tivemos que, e agora, pistola, como é que nós vamos encaixar isso aí? Aí inventamos aquela cena de faroeste, construiu-se um bar onde se reunia todo mundo, e o papel do delegado, que eu tinha reservado para o Átila, eu que convidei todo mundo, a Patrícia, o Araquém, que fez o promotor, Araquém Saldanha, o Tony como galã, quem mais? Os principais, o resto era aquela turma mesmo dele, os outros atores, aquela turma de antiga dele, que já trabalhava com ele desde o primeiro filme. E eu convidei o Átila, só que o Átila estava fazendo, se não me engano, estava fazendo um filme do Galber na época, um negócio mais ou menos, ele estava filmando alguma coisa. Aí ele falou, então você mesmo faz. Então bora, acabei ganhando mais como ator do que como roteirista, porque ele pagava em dia, mas era uma miséria que Deus me livre. Como eu estava meio a perigo, eu entusiasmado, né? Escreveu, o cara era fã do Mazzaropi dele, todo mundo era. E as filmagens? Como foram as filmagens? Bom, correu tudo bem, justamente por causa disso. Durou 2 semanas, 3 semanas? Não, mais. Durou acho que não me lembro mais uns 2 meses, por aí. Ah, é? Porque lá é o seguinte, no início, quando era pouca gente, era uma beleza e tal. Aí quando chegava aquela cambada toda de figurante e tal, aí o problema, meu filho, olha, comida então, eu até hoje não posso ver coelho na minha frente. Porque a mãe dele tinha uma criação de coelho, justamente para isso. E era coelho cozido, coelho assado, coelho ensopado. Era um terrível. Na hora da você não podia fazer nada, porque você almoçar na cidade não dava, era inclusive longe, né? Mas era duro. Café da manhã era fácil. Você podia comer 20 pães, 2 quilos de manteiga, não tinha problema. Agora, a comida era coelho de manhã, coelho de tarde, e se tivesse sobremesa era coelho. Eu levei a Tereza, que era uma costureira amiga nossa, as roupas todinhas foram confeccionadas por ela. Eu arranjei eu fui numa livraria, nem me lembro mais, para pegar um estilo de roupa da época. Você pode olhar que é tudo roupa inteirona, né? O filme se passa no começo do século, começo né? do século, Que é outra associação com uma pistola parecida. Para depois vir para o moderno. E é uma festa toda engambelada. Inclusive tem um negócio do processo que eu falei com ele. Falei, mas eu não tenho muita certeza do setor jurídico, mas o Conselho o Corpo de Jurado no Brasil são 7 pessoas. Eu não sei naquela época. Não era 12. Eu falei, então, você tem. Aí botamos 12, mas é a americana que é 12. Eu não tenho certeza até hoje se no início do século eram 12 jurados. Eu sei que hoje são 7. Quer dizer, no século nosso, né? Aquilo é mais ou menos no início do século XX, né? Nós estamos 21, né? Nós estamos no século XXI. Então, foi 1800 qualquer coisa. Era bem antigo o negócio. Tanto é que de vez em quando nós fomos filmar em uma cidadezinha também pequena, tem uma cena na porta da igreja, que é o casamento e tal. E tá ele e o coronel esperando. Aquela ali nós levamos quase uma semana, porque nunca era som direto. Quando você chegava, de repente, você pode olhar, se prestar bem atenção, tem um pássaro diferente de canto ali. Um dia é um canário, um dia é um sabiá e tal. Aí esperava o sol. Ih, sumiu o sol. Vamos aproveitar. De repente o sol sumia de novo. E na igreja. Aquela ali nós levamos quase uns 4 dias, porque todo dia tinha problema de luz, né? Que era feito direto, com som e tudo. O que ele fazia naquela época era... Tinha um lançamento,
E ele fazia todo dia, se não me engano, no aniversário de São Paulo, ele lançava um filme no Cine Arte Palácio, né? Com a festa, a banda de música, e apresentava todo mundo. Paulo, você disse que as filmagens duraram por volta de 2 meses. Como que era o esquema diário de trabalho? Como que vocês trabalhavam no dia a dia nas filmagens? Bom, a gente começava, eu era responsável para acordar a turma, né? Porque na parte de produção, quando eu fiz roteiro, diálogo, aquelas coisas, e ele falou, então você fica responsável para dar uma mão boa na produção. Tá bom. Fiquei na parte da produção, quer dizer, no final entrei de ator de gaiato, porque era o Átila que ia fazer, mas eu fiquei mais na produção. Então eu pegava o jipe, levava o pessoal, mas 4 horas eu botava a sirene para tocar. Aquilo acordava, estava até inteiro. Os vizinhos reclamavam, tinha nem que reclamava ali perto da fazenda dele. Quando ele ia filmar lá, agora é a hora da sirene e tal. A gente de manhã tinha que acordar com a sirene dele. Aí veio todo mundo, já, nessa altura o café já estava pronto, o cara fazia o café para, no máximo, 4h30 tá o café pronto para todo mundo. E cada um ia cuidar da sua roupa, pegar seu material de trabalho para ir para o local que a tabela já estava indicando. Cena externa, número tal, fulano e fulano, tantos figurantes e tal. E eu era, nessa hora, era tudo, até motorista. Pegava o jipe, enchia de figurante e ia levar lá. E buscava mais outro, ficava o dia inteiro. E palco mesmo lá, e a gente trabalhava. Mais ou menos 5h30, 6 horas a gente parava. Às vezes tinha teve cena lá que nós gravamos até 9 horas da noite. Mas foi bom, foi bom. Ele monopolizava tudo, eu já falei isso. Mas então mesmo nas cenas que ele não participava, que ele não estava em cena, ele estava ali ele ficava do lado. Mas com o Ari, ele põe uma confiança no Ari muito grande. O Ari é um bom diretor, e ele dava muito palpite. Um pouco. Muito pouco. Já com os outros ele que dirigia. Ele então, só vacinava. Porque os caras, depois me contaram que tem fita dele que não tinha nem roteiro. O que vai ser amanhã? Amanhã deixa comigo. Aí ele escrevia no joelho o texto assim na hora, pegava um pedaço de papel, escrevia, dava para fulano decorar, vamos lá. Eu entro, você fala oi, eu falo oi, dou uma cuspida, aí já ganhei a plateia. Daí seguiu a coisa que não tinha nada a ver com o filme. Aquelas jogadas que ele fazia, realmente era isso. Porque o público ia para ver ele, independente da história, o público ia para ver ele ali no cinema. Não tinha ninguém, ele fez filme com os grandes galãs da época, Tarcísio, Luiz Gustavo, quem mais? A turma de cinema e de televisão da época. Sim. Mas o nome era ele, era o Cantinflas, né? Exatamente. Podia botar a maior vedete do lado do Cantinflas, que era a careta dele, e não tinha. E ele era assim, ele que dominava tudo e podia botar quem tivesse. Nós éramos todos coadjuvantes dele. Mas ele tinha uma força tão grande que ele conseguiu sobreviver até mesmo no tempo do cinema novo, né? Claro. Ele era um campeão de bilheteria. Que no cinema novo, quando surgiu o cinema novo, todo mundo esqueceu tudo que você fazia, as chanchadas, tudo, mas ele continuou. Ele continuou no estilo dele. A fila no cinema para ver a fita do Mazzaropi. Todo mundo esperava, né? Sim. Não era só aqui em São Paulo, no Brasil inteiro ele faturava. Eu me lembro que os parentes lá em Minas, quando passava a fita dele, nossa senhora, lotava o cinema inteiro. Todo mundo esperando. Porque era uma fita muito grande. Era muito inocente, né? Não tinha nada, não tinha maldade, não tinha nada. Era aquelas piadas bem inocentes, a criança adorava. Quer dizer, o filme dele podia ser visto dos 5 aos 90. Sim. Todo mundo assistia e gostava. Aquele jeitão dele. Ele pegou o caipira bem, e não era caipira nada, né? Ele era paulistano, né? Qual você acha que é a importância dele para o cinema nacional, do Mazzaropi? Agora os filmes dele sendo resgatados em DVD. Qual você acha que é a importância disso? Não, eu acho muito importante, principalmente a geração que não conheceu ele. Acho que ele devia assistir, fazer um festival para ver como é que ele foi. É o que eu digo, a gente compara o Mazzaropi aos grandes cômicos do cinema. Sim. Na minha opinião, eu acho. Ele, aqui o Cantinflas no México,
Totó na Itália. O outro que está fazendo 100 anos agora, Bob Hope, né? Sim. São os campeões de bilheteria. Americano no mundo inteiro e o Mazzaropi no Brasil. Sabe? Então, para o resgate do cinema, que o brasileiro não tem memória, né? Hoje, ou amanhã ele já não lembra mais. Eu acho muito de hoje nunca nem ouviu falar. Não. Tem muito pouca gente. A minha geração e meus filhos, meus netos que vê por causa da fita, né? De vez em quando a gente passa um deles lá em casa. Mas a maioria não sabe quem foi Mazzaropi. Ouve falar. De vez em quando tem uma notícia sobre ele, mas parece que não tem acervo nenhum dele. E dando entrevista e tal, mostra alguma ceninha de filme dele. Paulo, e hoje você acha que... Como seria o Mazzaropi hoje? Ele conseguiria fazer tudo o que ele fez no cinema hoje, no mundo, nessa geração de hoje que a gente tem indo em cinema? Você acha que ele sobreviveria no cinema hoje? Bom, eu não sei, a tecnologia evoluiu muito, né? O cinema dele é aquele cinema modesto, caseiro, artesanal. Hoje você vê um Matrix com 500 mil efeitos e tal. Eu não sei se ele iria aderir ao efeito para... Acho que não caberia um filme do Mazzaropi. Caipira, acho que a fase deles foi aquela e hoje é outro. Hoje é outra. Bola pra frente.